Daniel, it's been 5 years since you released this book, The Drive. Would you change anything? Is there anything new that you would put on your book, or I don't know, rewrite? Yeah, yeah. I think that the underlying ideas are still very, very strong. I wouldn't change much of that. I think what I Yeah. would do is I would emphasize a little bit more about how to do it more effectively in an organization. And in particular, what I would do is I would emphasize the small steps that are possible for organizations to make. Start small, build on victories, have another victory, and that's how that changes. That's how that change is happening. And so it's happening in a quieter. It's happening in a quieter, probably slower kind of way. But I do think that many organizations around the world are waking up and saying this isn't working the way we've been doing things isn't working. Here in the United States, you have 70% of the population not engaged in their job. Oh, yeah. Only 3 in 10 people in the United States are engaged in their job. And I think it's because we're using the wrong motivational mechanism. Great. So you come up with a workshop with Drive. Tell a little bit about this workshop, how it works, and who's your audience? Employers, employees, who look after your content? Yeah. Well, what we tried to do here, very much in line with your questions, is say I wrote a book, and the problem with books, it's people read it, they understand, they might be able to do one thing, but they don't really have an action plan. And so what we wanted to do was give people an action plan for how to put these ideas into effect in their organization. How do you institute autonomy and mastery and purpose? And so what we've done around the world is we've looked for some really talented, smart people who are interested in these ideas to help us take these kinds of workshops to places around the world. So we've done them in Australia, in the United Kingdom, and in China, and now in Brazil, thanks to Rodolfo's great talent. And what we're trying to do is reach really people inside of companies, directors of training, directors of human resources, and say, if you want to have a more engaged workforce, come to this workshop, maybe certify some people in your company as trainers of this kinds of workshop, and then we'll begin to give you the very specific practical things you can do to have more autonomy, mastery, and purpose to get greater levels of engagement and more productivity. And so, very, very practical, very, 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 very hands-on. In a way that a book can't. A book cannot be in a room with you showing you how to do stuff. Yeah, my last question for you, Daniel. What would you say to people who can't find purpose in the work environment? Do they have to find it at work, or they can find it in other areas of their lives and bring it back to work? Well, I mean, that's a great question. I think that obviously not everybody is going to find that kind of high level of purpose at work. And that's okay. If you find your sense of purpose in another part of your life, that's great. That's fine. I mean, the only thing that I would make them, the question that I would ask them is, you're spending half of your waking hours at work. That's a lot of time. And if you're basically saying, for half of my waking hours, I'm going to do something I don't enjoy, I don't find meaningful, I don't think is making a contribution to the world, I don't think it's that healthy. And so, I think if you can't find purpose at work, find it elsewhere, but maybe think of, are there small steps you can make in your own work to find a little bit of purpose? Or is there some other kind of work that you could be doing? I just hate to say that we say that half of our lives, we say, not going to be about purpose. It's going to be a drudge. It's going to be terrible. And I'm just going to suffer. Okay, I got it. So I just think we can do a little bit better. And people can take these small steps to find a little bit more purpose in what they're doing. Okay, Daniel, I would like to thank you very much. Stay motivated, stay motivating people, and I hope to see you soon here in Brazil so we can talk in person. You're already invited to be here in our studio, okay? Okay? If I'm in Brazil, I will be in your studio, I promise. Thank you very much, Daniel. Obrigado. Thank you, Daniel. Thank you. See you next time. Bom,
Nós tivemos que liberar o Daniel porque ele tem um outro compromisso e tivemos que liberá-lo porque ele não pode continuar nesse link conosco. Mas eu quero continuar com você, Rodolfo. Você trouxe ou você está responsável por esse workshop aqui no Brasil. Primeiro, uma responsabilidade muito grande. Segundo, por que escolher motivar as outras pessoas, cara? Talvez isso seja uma resposta a uma busca de uma motivação minha própria, não é? Certo. Então, o Drive Workshop, quando eu li, o Drive, o livro, Drive Motivação 3.0, quando eu li, já teve um impacto muito grande na minha vida, não é? Então, eu acho que como todos os outros temas que eu procuro desenvolver em treinamento, aquilo parte primeiro do seu aprendizado. Olha, eu aprendi uma coisa sensacional. Puxa, eu gostaria muito que outras pessoas pudessem aprender isso também. Que é o nosso slogan aqui, que é o compartilhar conhecimento. Exatamente. Então, isso é um pouco de... Isso é o meu propósito, por assim dizer, não é? Então, eu quero compartilhar com as pessoas aquelas coisas que eu acho tão sensacionais que eu tenho aprendido por aí, não é? Agora, o workshop é uma adaptação sua do trabalho do Daniel aqui no Brasil ou é um workshop que, da maneira que acontece nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia, Los Angeles ou na Europa, também acontece aqui? Há um padrão de qualidade? Há um padrão de qualidade, há uma linha mestra. Você vai fazer um Drive Workshop aqui no Brasil, vai ser o mesmo nos Estados Unidos, na China, na Austrália, mas vai ter aquelas peculiaridades, vai ter a adaptação para a cultura local, né? A gente chama isso muito de tropicalização. Exatamente. Mas você vai estar em contato pleno, direto e franco com os 3 elementos da motivação intrínseca. Dos 3 itens, autonomia, excelência e propósito, você sente que os brasileiros, em particular, têm uma predileção ou uma facilidade por algum? Ou tem algum que mexe, que motiva mais? Eu tenho uma desconfiança, eu tenho um chute aqui. Você é o especialista, mas eu tenho um chute aqui. Olha, eu acho que o brasileiro, ele tem... A gente conversou agora sobre um tema, sobre algumas carreiras específicas e como é que o propósito mexe com essas pessoas, né? Eu acho que o propósito é o que tem sido mais explorado, tá? na cabeça do trabalhador brasileiro. Mas eu não acho que tenha sido explorado da maneira correta. Então, tá? É aí que eu quero me aprofundar um pouco mais. Porque às vezes a pessoa, quando ela fala que ela está em busca de um propósito, eu acho que na cabeça dela, ela está achando que ela quer salvar o mundo, ela tem uma visão romântica ou romanceada do que é esse propósito. E esse propósito é um pouco mais pé no chão. Pode ser uma grande missão, mas não é tão cinematográfico assim. É isso. Sim, é isso. Tem esse lado, de fato, fantasias e eu quero salvar o mundo, isso vem de livro, não é? Mas isso passa, isso é efêmero. Então, o que a gente busca é identificar o real propósito da pessoa, como aquilo pode ser despertado, tá? Porque enquanto o Daniel falava ali, uma coisa me saltou na cabeça, que ele disse o seguinte: a pessoa não consegue encontrar o seu propósito. Isso significa que todos têm o seu propósito. Às vezes é uma questão de encontrar, às vezes é uma questão de fazer as perguntas corretas. De encontrar ou enquadrar, né? Um pouco dos dois. Né? Exatamente, um pouco dos dois. E talvez o frame seja mais importante quando você está tentando conectar o seu propósito com o propósito da sua empresa. Ou então com o propósito da sua comunidade. Porque esse talvez seja o grande pulo, não é? Que é você ter o seu propósito, é muito legal. Mas quando você vê o seu propósito dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, dentro da sua comunidade, aquilo multiplica de uma forma magnífica o seu propósito. Dos 3, qual deles é o seu maior pecado? O meu maior pecado? Ou o que mais te alimenta? Eu acho que pelo que eu conheço do seu trabalho, eu sei que você tem autonomia, você buscou isso em determinado momento da vida. Excelência, com certeza, porque é uma coisa que você busca desenfreadamente. E o propósito, que eu acho que tem também. Tem também, mas eu acho que é onde eu tenho mais chance de melhorar. Eu acho que a gente sempre consegue expandir um pouquinho mais o nosso propósito, né? E também mudar o propósito. Eu acho que... Ou ter mais de um. A gente muda, a nossa realidade muda, a nossa vida muda, o mundo muda, o trabalho muda. Então, você não precisa ficar estanque e engessado em um propósito só.
Mas eu acho que a minha maior, o que mais me motiva mesmo é a excelência. É buscar sempre melhorar no que eu estou fazendo, é buscar sempre ter mais vontade, é buscar aprender nos temas que eu gosto, não é? E conversar com pessoas inteligentes, e conversar com pessoas que possam contribuir. Então, isso eu acho que mais do que qualquer outra coisa é o que me motiva, é o que me faz acordar cedo e ir adiante. Perfeito. E você? O que faz você acordar cedo e ir adiante? Talvez você possa encontrar aqui entre os nossos vídeos. Continue conosco na TV HBR Brasil. Rodolfo, muito obrigado. Obrigado a você, Márcio. Até a próxima. We like rewards. They get us to focus. We do a great job when the task is very simple and the outcome is right in front of us. They work really well. But the same body of research tells us that if then